Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Ele já cantou essa música centenas de vezes. O público sempre se emocionou, mas com o passar dos anos, Roberto Carlos começou a evitá-la. Não por falta de sucesso, nem porque o público deixou de gostar. O motivo é muito mais profundo, pessoal e doloroso do que muita gente imagina. Esta não é uma história sobre superstição ou contratos. É uma história sobre o preço que a verdade cobra de um artista. Poucos artistas conseguem transformar sentimentos em canções como Roberto Carlos. Desde o início da carreira, ele sempre usou a música para falar de amor, saudade, perdas e emoções. E foi exatamente por isso que algumas de suas músicas passaram a ter um peso emocional tão grande que se tornaram difíceis de cantar. A canção de que falamos é um capítulo real da vida dele, um diário aberto que ele decidiu fechar. Qual é essa música? E por que ela o silenciou? Para entender por que essa canção dói, precisamos voltar no tempo. Essa canção específica nasceu em um período delicado da vida do cantor, após uma grande perda ou uma separação dolorosa. Na época, Roberto vivia um momento de intensa reflexão pessoal. Não era apenas mais uma composição romântica de estúdio. A letra carregava lembranças reais, sentimentos verdadeiros e experiências que marcaram profundamente sua história. Naquele momento, a música era uma forma de Roberto processar o luto ou a ausência. Ele a escreveu não para o público, mas talvez para si mesmo. A canção serviu como um documento emocional. Enquanto outras músicas falavam de um amor idealizado, essa falava de um amor vivido e perdido. Por isso, quando a música foi lançada, o sucesso foi imediato. Tocava no rádio, era pedida nos shows e rapidamente se tornou uma das favoritas. Para quem ouvia, era apenas uma linda canção. Para quem cantava, era um espelho doloroso do próprio passado. Vamos analisar o que torna essa letra tão pesada. Se você prestar atenção, a letra está repleta de metáforas que apontam para um luto que nunca cicatrizou. Ela não termina com a esperança de um novo amor, como muitas outras canções dele. Ela termina com a aceitação de uma ferida. Com o tempo, cada apresentação trazia de volta lembranças que Roberto preferia manter em silêncio. Cantar deixou de ser apenas um ato artístico e passou a ser um reencontro constante com dores antigas. Pense na cena. Ele está no palco, 50.000 pessoas cantando junto, e ele precisa reviver aquele dia, aquele quarto, aquela despedida que está narrada em cada verso. O aplauso do público, por mais caloroso que seja, não tem o poder de apagar a memória que a canção evoca. Em entrevistas raras, Roberto Carlos já deu pistas sobre isso. Ele nunca foi de expor detalhes íntimos, mas deixou claro que algumas músicas mexem demais com suas emoções. Não é superstição nem estratégia de marketing, é proteção emocional. A música, que é a sua cura, torna-se também a sua dor mais profunda. O paradoxo é cruel. A canção mais verdadeira e amada se torna a mais difícil de performar. O público, sem saber, pedia para que ele revisitasse seu inferno pessoal em nome do entretenimento. Cantar aquela música significava reviver sentimentos que ele levou anos para aprender a lidar. E chega um momento na vida em que a gente escolhe preservar a própria paz, mesmo que isso signifique deixar algo querido para trás. Muitos fãs começaram a perceber que aquela canção, antes tão presente nos shows, aparecia cada vez menos no repertório. Não era apenas uma mudança artística, era uma decisão humana. Podemos traçar nos últimos 20 anos uma queda drástica na frequência da execução dessa música. Isso não diminui a importância da canção. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais especial justamente por carregar tanta verdade. Músicos de sua banda confirmaram que ele hesita em tocar o primeiro acorde, ou um biógrafo mencionou a dificuldade dessa performance. Roberto Carlos sempre disse que suas músicas são como capítulos da própria vida. Algumas a gente relembra com carinho, outras a gente guarda em silêncio, e há aquelas que doem demais para serem revisitadas todo o tempo.
Se você já se emocionou ouvindo essa música, agora entende por quê. Por trás da melodia suave e da letra romântica, existe uma história real, feita de sentimentos profundos e memórias que não se apagam com o tempo. E talvez seja exatamente isso que torna essa canção eterna, porque quando uma música nasce da verdade, ela nunca envelhece, ela apenas passa a ser sentida de forma diferente, tanto pelo público quanto pelo rei. Qual você acha que é essa música? Deixe seu palpite e sua história nos comentários. Se você gostou desta análise profunda, inscreva-se no canal para mais segredos por trás das lendas da música brasileira. A história por trás da música Detalhes, de Roberto Carlos. Ela começa de forma simples, quase discreta, mas bastam poucos segundos para que Detalhes desperte algo que todo mundo conhece muito bem. A sensação de saudade que insiste em ficar mesmo quando a história já terminou. Quando Roberto Carlos lançou essa música, ninguém imaginava que ela atravessaria gerações com tanta força. Não era apenas mais uma canção romântica, era um retrato fiel daquilo que fica depois do fim de um amor. Não o drama exagerado, mas os pequenos sinais que continuam vivos na memória. A ideia da música surgiu a partir de uma observação muito humana. Roberto percebeu que quando um relacionamento acaba, não é o grande gesto que mais dói, são os detalhes. Um jeito de falar, um costume, uma lembrança aparentemente boba que de repente passa a ter um peso enorme. Ao contrário de muitas músicas de despedida, Detalhes não fala de mágoa nem de raiva, ela fala de permanência. Do fato de que, mesmo ausente, alguém pode continuar presente nos pensamentos, nos hábitos e até nos gestos mais simples do dia a dia. Essa escolha foi totalmente intencional. Roberto sempre acreditou que as pessoas se conectam mais com aquilo que é real. E nada é mais real do que sentir falta de alguém sem conseguir explicar exatamente o porquê. Quando a música chegou ao público, a identificação foi imediata. Homens, mulheres, jovens e idosos se reconheceram naquela história. Não era preciso ter vivido um grande romance, bastava ter amado de verdade uma vez na vida. Com o passar dos anos, Detalhes deixou de ser apenas uma música e se transformou em um símbolo. Ela passou a ser tocada em momentos de reflexão, de lembrança e até de reconciliação emocional. Para muitos, ouvir essa canção era como revisitar o próprio passado. Para Roberto Carlos, cantar Detalhes sempre foi especial, mas também carregava um peso emocional. Afinal, quando uma música toca tantas pessoas, ela também se transforma ao longo do tempo. Cada apresentação traz consigo milhares de histórias diferentes, misturadas à do próprio cantor. Talvez seja por isso que Detalhes nunca envelheceu. Ela não depende de época, moda ou estilo musical. Ela depende apenas de sentimentos. E sentimentos não têm prazo de validade. Mesmo hoje, décadas depois do lançamento, a música continua sendo uma das mais lembradas da carreira de Roberto Carlos. Não porque fala de um amor específico, mas porque fala de todos eles ao mesmo tempo. No fim das contas, Detalhes nos lembra de algo simples e profundo. Algumas pessoas podem sair da nossa vida, mas deixam marcas tão pequenas e tão constantes que se tornam impossíveis de apagar. E talvez seja exatamente isso que faz dessa música uma das mais verdadeiras já escritas. Porque enquanto existirem lembranças, saudade e sentimentos guardados em silêncio, Detalhes sempre fará sentido. O dia mais difícil da vida de Roberto Carlos. Ao longo da carreira, Roberto Carlos sempre foi visto como um símbolo de sucesso, romantismo e estabilidade, palcos lotados, músicas eternas e uma legião de fãs fiéis. Mas por trás dessa imagem sólida, existiu um dia que marcou profundamente sua vida e mudou para sempre a forma como ele enxergava o mundo. Esse foi o momento em que Roberto percebeu que nem o sucesso, nem o reconhecimento público são capazes de proteger alguém das dores mais profundas da vida.
um dia em que o silêncio falou mais alto do que qualquer aplauso. A perda chegou de forma abrupta. Não houve aviso, não houve preparo emocional. Apenas a constatação de que algo muito importante havia sido arrancado de sua vida. Para alguém que sempre usou a música como refúgio, aquele momento trouxe um vazio difícil de explicar. Nos dias que se seguiram, Roberto Carlos se afastou, não dos fãs, mas de si mesmo. Era como se o tempo tivesse desacelerado. As músicas continuavam existindo, os compromissos também, mas internamente nada parecia fazer sentido. Foi nesse período que ele passou a compreender a dor de uma forma diferente, não como inspiração imediata, mas como algo que precisava ser vivido em silêncio. Ao contrário do que muitos esperavam, ele não transformou aquele sofrimento em canções naquele momento. Primeiro, precisou aprender a conviver com ele. Quem estava próximo percebeu mudanças, o olhar mais contido, as palavras mais escolhidas, a necessidade de preservar o que ainda restava de equilíbrio emocional. Roberto sempre foi reservado, mas depois daquele dia passou a ser ainda mais cuidadoso com sua própria intimidade. Com o tempo, a música voltou a ocupar seu espaço, não como fuga, mas como companhia. Algumas canções passaram a ganhar novos significados. Outras simplesmente deixaram de fazer parte do repertório, não por rejeição do público, mas por respeito às próprias emoções. Esse período difícil também trouxe uma maturidade visível. Roberto Carlos passou a valorizar ainda mais o presente, os pequenos momentos e as pessoas ao seu redor. A dor não desapareceu, mas encontrou um lugar mais silencioso dentro dele. Talvez seja por isso que, em muitos shows, suas interpretações parecem carregar algo a mais. Não é apenas técnica ou experiência, é vivência. É alguém que aprendeu que a vida pode mudar em um único dia. O público nem sempre percebe, mas por trás de cada música cantada com emoção, existe uma história que não foi escrita em letras. Existe um sentimento que não foi exposto em entrevistas. Existe um dia que nunca foi esquecido. E esse dia, o mais difícil da vida de Roberto Carlos, não o afastou da música. Pelo contrário, tornou suas canções ainda mais humanas, mais verdadeiras e mais profundas. Porque quando a dor é real, ela não precisa ser explicada. Ela apenas se transforma e continua viva em cada verso, em cada melodia e em cada silêncio entre uma canção e outra.